Olá, Leonardo Lima aqui. Nós vamos falar hoje sobre o problema da designação. Bem, então nós vamos modelar matematicamente esse problema e na sequência vamos implementar um exemplo do problema de designação usando o solver do Excel, né, para resolvê-lo. Bem, no que consiste o problema da designação? É um problema onde eu tenho um conjunto de tarefas, então digamos N tarefas, que precisam ser atribuídas a N pessoas. Né? Bem, cada indivíduo que a gente está representando aqui pelo índice I, ele tem um determinado interesse, que nós determinamos, chamamos aqui de P e J, pela realização da tarefa J. Ou seja, ele tem um interesse, uma preferência. Né? Quanto maior esse número, maior o interesse do indivíduo I em realizar uma determinada tarefa J. Tá? Uma coisa que a gente também sabe nesse problema, né, uma restrição, é que cada tarefa ela é executada somente por um indivíduo. E cada indivíduo também executa somente uma única tarefa, ok? Então eu não posso ter um indivíduo associado a mais de uma tarefa e nem posso ter uma tarefa sendo executada por mais de um indivíduo. Né? É um problema de um para um. Bem, então nosso objetivo final é designar tarefa ao indivíduo de modo a maximizar o interesse total. Né? Então nós vamos usar todas as tarefas, cada uma delas será atribuída a um indivíduo, né? E de modo que o interesse total será maximizado, certo? Bem, então vamos considerar aqui um exemplo onde n é igual a 3, ou seja, eu tenho 3 tarefas e 3 indivíduos, e uma solução para esse problema, eu vou colocar aqui em vermelho, seria alocar o indivíduo I à tarefa 1, o indivíduo 2 à tarefa 3 e o indivíduo 3 à tarefa 2, por exemplo. Né? Então aqui, como esse indivíduo 1 ele tem preferência P11 pela tarefa 1, o indivíduo 2 tem preferência P23 e aqui o indivíduo 3 tem preferência P32, né? No final das contas, eu tenho a soma das preferências vai dar nessa solução aqui, né? Que eu vou colocar aqui P11 mais P23 mais P32, certo? Bem, uma outra solução possível, eu vou marcar aqui na cor, em outra cor, por exemplo, na cor verde. Uma outra solução possível seria alocar o indivíduo 1 à tarefa 3, né? Depois alocar o indivíduo 2 à tarefa 1 e alocar o indivíduo 3 à tarefa 2, tá? Bem, com isso, como eu estou alocando o indivíduo 1 à tarefa 3, eu vou contar, né, a preferência do indivíduo P13, pois eu tenho aqui contabilizar a preferência do indivíduo 2 pela tarefa 1 e a preferência do indivíduo 3 pela tarefa 2, né? Então, a soma dos interesses totais nessa solução que está em verde seria dada por P13 mais P21 mais P32. Bem, é claro que esse é um problema pequeno, né? E nós poderíamos até enumerar todas as soluções possíveis, computar todas as preferências globais, né? Todos os interesses globais, somá-los e ficar com a soma de maior interesse, né? Já que o objetivo aqui é maximizar o interesse. Então, na realidade, essa é a grande questão nesse problema da designação, que é que indivíduo deve estar realizando qual tarefa, né? De modo que a gente respeite as restrições de que um indivíduo está alocado a somente uma tarefa, cada tarefa está sendo executada por somente um indivíduo e a soma das preferências é a maior possível, tá? Muito bem, vamos continuar aqui, vamos em frente. Vamos para um problema prático agora, então. Imagina que eu tenho uma empresa com 4 gerentes de projeto e essa empresa captou 4 novos projetos. Né? Então, o desejo é alocar os gerentes aos projetos de forma a maximizar
a afinidade total dos gerentes aos escopos definidos em cada um dos projetos, ok? Então, aí, devido à formação acadêmica e experiência profissional de cada gerente, né? Cada gerente, então, tem uma afinidade maior com um determinado escopo de um projeto, né? Então, com isso, uma tabela, uma que define a afinidade dos gerentes, né, em cada área dos projetos. Ou seja, vamos pegar aqui o gerente um, ele tem uma afinidade igual a 48 com o projeto um, né, e por outro lado ele tem uma afinidade 45 com o projeto 3. Né? Então, é claro que a gente quer alocar os gerentes para coordenar e gerenciar os projetos pelos quais eles tenham maior afinidade, né? Ou seja, ter uma formação acadêmica e uma experiência profissional mais adequada para gerenciar aquele projeto, ok? Então, o que a gente quer aqui é alocar um gerente para cada projeto, e cada projeto deve ser gerenciado por somente um gerente, de forma que as afinidades totais sejam a maior possível, tá? Ou de forma que a afinidade total, né, que é a soma das afinidades, seja o maior possível, certo? Bem, nós temos como parâmetro aqui, então, para esse problema, essa tabela de afinidades, né, que a gente acabou de falar. Aqui eu tenho as afinidades dos 4 gerentes pelos 4 projetos. E a gente vai fazer o seguinte, vamos construir um modelo matemático para representar, modelar esse problema, né, matematicamente. Então, nós vamos representar por I o índice que será usado para o gerente. A gente vai usar um índice J para representar os projetos, né? Como eu tenho 4 gerentes, esse índice I é um índice que está variando de 1 a 4. E como eu tenho 4 projetos, esse índice de projetos está variando aqui também de 1 a 4. Bem, qual é a variável de decisão desse problema? Esse problema ele tem uma variável de decisão que é binária, né? Ou seja, x e j é a variável de decisão que vai assumir valor exatamente igual a 1 se o gerente I for designado ao projeto J, tá? Então, caso o gerente I seja designado para executar o projeto J, né? Para gerenciar esse projeto J, então essa variável x e j vai assumir valor 1. Caso o gerente I não esteja designado ou alocado para gerenciar esse projeto J, essa variável recebe valor 0, ok? Então, isso cai dentro daquela classe de problemas onde as variáveis de decisão são inteiras e, em particular, são binárias aqui, né? Bem, vamos lá para a função objetivo. O que a gente quer fazer aqui? Bem, nosso interesse é maximizar as afinidades, né? Então, maximizar a afinidade global, né? Então, eu vou selecionar projetos, né? Um projeto para cada gerente vai estar associado a um único projeto, de forma que essa soma aqui seja a maior possível, né? Então, o gerente 1, ele tem uma afinidade 48 pelo projeto 1. Então, é 48 vezes x1. Caso o gerente 1 seja designado ao projeto 1, essa variável x1 vai assumir um valor 1, e aí sim eu vou contabilizar esse 48 aqui, ou esse nível de preferência, ok? Bem, caso ele tenha valor 0, né, caso esse gerente 1 não seja alocado ao projeto 1, essa variável terá valor 0, e aí 48 vezes 0 vai dar 0, e aí eu não estou alocando, não estou computando essa preferência desse gerente, né, aqui. Ok? Então, somente os gerentes alocados aos projetos, essas variáveis de decisão correspondentes a eles, terão valor 1, e aí somente esses casos então terão suas preferências aqui, ou suas afinidades computadas, ok? Então eu quero maximizar a afinidade global que é dado por essa soma aqui.
Mas, claro, cada gerente é designado a uma e somente uma tarefa. Então, essa primeira restrição aqui é uma restrição que fala sobre o gerente 1. Ou seja, lembrando que o primeiro índice aqui é sempre o índice I e o segundo índice é o índice J. Lembrando que I é o índice que faz menção ao gerente e o índice J faz menção ao projeto. Então, x11 significa que o gerente 1, x1 é a variável que vai receber valor 1 se o gerente 1 for alocado ao projeto 1. x12 se o gerente 1 for alocado ao projeto... x11 é a variável que indica se o gerente 1 foi alocado ao projeto 1. Ou esse gerente 1 ele está alocado ao projeto 1, ou ele está alocado ao projeto 2, ou o gerente 1 está alocado ao projeto 3, ou o gerente 1 vai estar alocado ao projeto 4. Né? Bem, essa soma dessas variáveis de decisão tem que dar exatamente igual a 1. Como essas variáveis são binárias, bem, somente uma dessas decisões aqui assumirá valor igual a 1, né? E as outras terão valor necessariamente igual a 0, ok? Bem, essa segunda restrição diz respeito aqui ao gerente 2. Ou seja, o gerente 2 pode estar associado à tarefa 1, ou à tarefa 2, ou à tarefa 3, ou à tarefa 4, mas ele só pode estar associado a uma delas, né? Ou ele deve estar associado a somente uma delas. Então, é o mesmo raciocínio anterior, ou seja, esse gerente vai estar associado a somente uma tarefa, ok? Bem, raciocínio similar aqui para o gerente 3. E na sequência também para o gerente 4, né? A quarta restrição. Muito bem. Com isso, a gente finaliza aqui as restrições, né? Que representam que cada gerente vai estar designado a somente uma tarefa. Agora, a gente precisa também garantir que cada tarefa ela é realizada somente por um gerente, né? Então, como a tarefa é índice J, então a gente fixa o índice J em 1, ou seja, eu fixo o projeto 1, nesse caso aqui, né? Fixo a tarefa 1, o projeto 1, e eu vou variando os gerentes, né? Então eu digo, a tarefa 1 ou ela é executada pelo gerente 1, ou ela é executada pelo gerente 2, ou ela é executada pelo gerente 3, ou ela é executada pelo gerente 4. A soma disso tem que dar exatamente igual a 1, porque o projeto 1 só pode ser executado por um deles. Então somente uma dessas 4 variáveis aqui poderá assumir o valor 1, né? Então, essa aqui é uma restrição que diz que a tarefa 1 só poderá estar associada a um único gerente também. Tá? Então, essa é uma restrição que diz respeito aqui à execução da tarefa 1, que nesse caso é o projeto, né? E assim por diante, aqui a tarefa 2 e aqui no final a tarefa 4 ou o projeto 4. Ok? Então, nós temos aqui um problema com essas variáveis de decisão do tipo X e J, né? Um problema com essas 8 restrições, já que eu tenho 4 tarefas e 4 gerentes, e faltam somente as restrições que indicam o domínio das variáveis de decisão, né? E nesse caso, o domínio das variáveis de decisão, como já mencionei antes, está no conjunto 0, 1, porque essas variáveis são binárias, né? Uma coisa importante aqui da gente mencionar, né? Por conta das características particulares desse problema e por conta da estrutura desse problema, essas restrições aqui de
integralidade, né, das variáveis de decisão, essa restrição que exige que x e j seja 0 ou 1, ela pode inclusive ser relaxada para uma restrição somente de não negatividade. Então, se eu exijo somente que x e j seja maior ou igual a 0, a solução do problema ainda assim será um valor que é 0 ou 1, tá? Isso por conta das características particulares desse problema, ok? Então, essa é uma questão importante. Então, aqui nesse caso, né, no problema da designação, a gente pode colocar, exigir esse 0 ou 1, ou simplesmente deixar como maior ou igual a 0, tá? Bem, então o modelo completo, o modelo final, é um problema, é um modelo que visa maximizar essa função objetiva aqui, essa soma, sujeita a esse conjunto de restrições aqui, ok? Muito bem, é isso. Então, há um modelo mais geral, né, do problema de designação, então, é um problema que pode ser escrito nesse seguinte formato. Se P e J são essas preferências, né, então X e J são as variáveis de decisão. Então a gente consegue escrever esse problema de forma mais geral, um problema de maximizar esse somatório de todas as preferências, sujeito a restrições aqui, ou seja, melhor dizendo, né? Aqui eu estou fixando um gerente, um projeto J, né? E somando todos os gerentes, ou seja, somente um gerente poderá ser escolhido para executar o projeto J. E aqui eu estou fixando o I, né? E somando em J, ou seja, para cada gerente, eu fixo o gerente e somo todos os projetos que ele pode estar designado, mas dentre todos os projetos que ele pode estar designado, só um poderá ser escolhido, ok? Bem, é isso. Vamos resolver esse problema aqui, então, que a gente acabou de modelar. No solver do Excel, eu quero abrir a tela aqui do solver e mostrar isso para vocês. Vamos lá. Bem, eu coloquei aqui, então, os parâmetros do problema, né? A gente tem aqui aquela tabela com as afinidades, né? Com as preferências. E a gente tem aqui essa tabela de variáveis de decisão, né? Então, eu vou zerar aqui e vamos resolver junto agora esse problema, então. Basicamente, o que eu preciso fazer é dizer, bem, cada projeto eu vou somar, né? Aqui nessa célula eu estou somando, lembrando, essas células são as células das variáveis de decisão. Eu estou somando essa coluna aqui, significa que no projeto 1 eu vou somar todos as designações possíveis para esse projeto 1, que é designar ou o gerente 1, 2, 3 ou 4, né? Mas o fato é que isso tem que ser exatamente igual a 1, ok? Vou fazer a mesma coisa aqui para o projeto 2, ou seja, a soma de todas as designações possíveis tem que ser exatamente igual a 1, né? Só posso ter um gerente associado a esse projeto e assim por diante até chegar aqui no 4. Vou fazer a mesma coisa por linha, né? Agora eu estou fixando o gerente e estou somando os possíveis projetos que podem ser coordenados, gerenciados por esse gerente, tá? Então essa soma total aqui está representada nessa célula e ela tem que ser exatamente igual a 1, porque, bem, associado ao gerente 1, eu só posso ter um desses 4 projetos aqui. Vou fazendo isso para todos os projetos, certo? Então, faço aqui para esse projeto 4, para esse gerente 4 também, né? E, então, esse gerente 4, a soma de todos os projetos que podem ser designados a ele, eu vou escolher somente um. Então, essa soma tem que ser exatamente igual a 1. Bem, qual é a função objetiva? A função objetiva é o produto da decisão se eu aloco o projeto J ao gerente I, multiplicado, né, pelas preferências. Então, eu tenho esse produto aqui dessa matriz de preferências pela matriz de variáveis de decisão. Okay?
Com isso, então, vamos lá em dados, solver. E aqui eu vou setar a função objetiva exatamente nessa célula. As células variáveis são essas células aqui. As restrições são... Bem, eu tenho que colocar que essa célula aqui tem que ser sempre igual a essas células de cá. E depois, bem, essas células aqui tem que ser exatamente iguais a essas células aqui, né? Então, com isso a gente dá um add, um ok, um cancel, né? Cancel. Então, o que nós temos aqui é isso. Eu vou ajustar aqui o meu problema, nesse caso aqui, tá? Eu vou adicionar essa restrição de integralidade. Na realidade, as variáveis são binárias, né? Então, vou colocar aqui o binary, ok? Para dizer que essas células aqui representando as variáveis de decisão são células binárias. Adiciono e dou um ok, um cancel aqui e peço o solver para resolver. Bem, uma coisa importante aqui, né? No Options, em geral, a gente desmarca essa caixinha aqui e esse percentual aqui, a gente modifica ele para um número menor, ok? Então, isso aqui é uma questão importante que vocês precisam estar atentos na hora de resolver no solver do Excel o problema de programação inteira, né? Então, dá um ok, mando resolver. Então, o solver aqui encontrou uma solução, todas as restrições e otimalidades, condições de otimalidade foram satisfeitas. Eu dou um ok. Bem, então aqui eu tenho a minha alocação. Nesse caso aqui, a solução foi... o gerente 1 foi designado para coordenar o projeto 1. O gerente 2 está designado ao projeto 2. O gerente 3 está designado aqui ao projeto 4. E o gerente 4 está designado ao projeto 3. Bem, a soma dessas designações, né, me dá uma preferência total, uma afinidade total de 197, e essa é a maior afinidade possível. Então, eu estou com esta solução ótima, que está associada a esse valor ótimo aqui da função objetivo, ok? Bem, é isso. Esse é o problema da designação. Na próxima aula, nós vamos falar sobre o problema da designação generalizada, ok? Um abraço, até a próxima.